Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa escola bíblica dominical com o tema de hoje, o profeta calvo e o bule, baseado em 2 Reis, no capítulo 2, versículos de 23 a 25, quando conta a história de Eliseu, que é o sucessor de Elias. E diz o seguinte: então subiu dali a Betel, indo pelo caminho, zombaram alguns meninos dele e diziam: sobe careca. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles meninos e dali foram para o Monte Carmelo, de onde saiu e voltou para Samaria. Irmãos, essa aqui é a história do profeta Elias, né? Eliseu, que foi o sucessor de Elias, e ele sofria um certo preconceito pelo fato de ele ser calvo, né? As pessoas olhavam para ele e zombavam dele. Bom, o contexto aqui que a gente vê dessa história é o contexto seguinte: o povo de Deus estava sendo liderado por Acabe, que era rei, e casado com Jezabel, que era sua rainha, e então eles adoravam ao deus Baal, que era um deus pagão, que tinha muita questão de sacrifício de pessoas. E aí o povo estava acostumado com isso. E durante muitos anos Elias lutou contra isso, e para suceder essa adoração ao deus Baal, veio então Eliseu. Só que Eliseu, ele tinha a questão de que ele era calvo, né? Ele tinha uma deficiência, vamos dizer assim, uma deficiência capilar. Então a gente vê que as pessoas zombavam dele. Por quê? Porque trazia uma questão de fraqueza, trazia uma questão de preconceito, quando isso não tem nada a ver. Hoje você vê que a questão da pessoa ser careca, né? Tipo eu, tem gente que já se assume mesmo e raspa a cabeça direta. Alguns famosos fazem isso, jogadores, artistas, né? Hoje já não está tão desse jeito. Mas Eliseu, ele sofreu muito com isso, e ao ponto de que ele amaldiçoou as pessoas que estavam fazendo com isso, que no caso eram aqueles jovens que estavam zombando da cara dele. E então saem duas ursas e então matam aquelas aproximadamente 42 pessoas ali. Então você vê que Deus cuida de todos, inclusive dos carecas. Então na hora que você for fazer uma piada com algum careca aí, lembra disso, tá, irmãos? É brincadeira. Mas a nossa lição traz hoje o primeiro tópico dizendo assim: a calvície em destaque. Mas a calvície aqui se refere ao fato da pessoa do profeta, porque as pessoas olhavam para a sua deficiência e zombavam dele. Quantas pessoas hoje são deficientes e as outras pessoas zombam dessa deficiência? Até que no mundo de pessoas mais comprometidas ou pessoas adultas, isso não é muito comum. Existe sempre aquela gozação, né? Aquela pessoa que gosta de fazer piada um com o outro. Às vezes a pessoa é estrábica, às vezes a pessoa manca de uma perna, às vezes a pessoa tem um lábio leporino, alguma coisa assim. Tem sempre uma piadinha, alguma coisa assim, e a pessoa não gosta. Mas a questão aqui é que Eliseu, ele é destacado aqui pelo fato da sua calvície, e as pessoas zombavam dele no sentido de quê? Porque olhavam para ele e riam dele, ridicularizavam ele, zombavam da cara dele, escarneciam dele. Da mesma maneira que fizeram piada com Jesus no momento da crucificação, no mesmo momento em que ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo. Aí colocaram lá uma coroa de espinho, colocar Rei dos Reis, né? Rei dos Judeus. Então, da mesma maneira que zombavam de Jesus, estavam zombando do profeta de Deus ali também. E essa questão, irmãos, é muito importante, porque no mundo atual nós temos que viver uma coisa que é a politicagem correta, né? Você tem que ser politicamente correto, vamos dizer assim. Você tem que mostrar, nós cristãos temos que mostrar uma diferença em nossas vidas. O nosso testemunho, a nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida diferente, ela tem que ser uma vida de compromisso. Não adianta nada você falar do Evangelho de Cristo, não adianta nada você falar de Jesus, não adianta nada você falar do que Deus faz na sua vida e tudo mais, sendo que você não demonstra isso através do seu testemunho de vida. Não adianta você falar que você segue a Jesus, que Jesus te ama, que Jesus isso, Jesus aquilo, mas você espanca o seu filho, você trai o seu cônjuge, seja marido ou seja esposa, você fala palavrão, você
faz coisas erradas no seu trabalho, o seu patrão olha para você como o pior funcionário da empresa. Então não adianta nada você depois querer dar uma de que você é o santarrão e tudo mais. Então nós temos que viver sim uma vida reta com Deus, nós temos que viver uma vida de compromisso com Deus, nós temos que viver uma vida aos pés do Senhor, para que possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas a cada dia. Bom, se você acessar na internet, digitar a palavra assim, o termo definição de bullying, o termo que sai é o seguinte: é precisamente essa prática que se refere a gestos que intimidam, agridem pessoas, tanto verbal quanto fisicamente. A prática é deliberadamente e recorrente, ou seja, o agressor tem prazer em humilhar a vítima. E se você for no Google Tradutor, lá na parte do Google Tradutor, onde você pega a palavra em inglês e traduz ela, o bullying ele é um termo em inglês e o final é o ing, então dá uma ideia de coisa contínua. No inglês, quando você coloca ing no verbo, ele cai no que nós chamamos de gerúndio no nosso português, né? Fazendo, andando, cantando. Então, mas no bullying, a palavra bullying, ele traduzindo no Google Tradutor, ele traz a ideia de assédio moral, mas um assédio moral constante, algo constantemente que está fazendo. Se você pegar bullying e botar no Google Tradutor, sai assédio moral, ou seja, você está assediando a pessoa moralmente. Muitas vezes você não precisa nem encostar nela, mas as palavras que você fala, as palavras que são emitidas pela sua boca, as palavras que ofendem, elas são muito mais duras do que uma ofensa física, né? A própria palavra de Deus fala que o que sai da boca do homem que é ruim, e não o que entra. Então, quando o homem sai, quando sai para ofender, quando fala e ofende, aí é que está o grande problema. E provavelmente esses jovens que eles atacaram o profeta Eliseu, eles eram jovens que podiam ser considerados fanáticos, porque como Eliseu ele era um profeta de Deus, então ele ia defender Deus com unhas e dentes, ele ia profetizar sempre acerca de Deus, ele ia falar das coisas de Deus, ele ia viver o que nós hoje chamamos de evangelho, diferente do que a sociedade daquele tempo falava e vivia. Então aqueles jovens eles deviam olhar para Eliseu assim com um olhar de repúdio, com um olhar de contrariedade, com um olhar de vingança, alguma coisa do tipo. Então, nesse contexto todo que Eliseu vivia, aqueles jovens foram lá e tentaram contra a vida de Eliseu, provavelmente, 42 jovens contra um profeta só. Com certeza, essa história não ia terminar bem. Provavelmente Eliseu seria morto ou de alguma outra forma. Mas Deus, em seu infinito amor e bondade, ele guardou a vida de Eliseu ali de uma maneira ao ponto de que ele estava salvo, apesar de tudo que estava acontecendo. 42 jovens saem perseguindo ele. Ele poderia ter sofrido algum tipo de ataque, algum tipo de atentado, e no entanto ele amaldiçoa aqueles jovens e Deus provê aí de alguma maneira, não sei de onde que saiu, não sei de onde que veio, 2 ursas, 2 animais ferozes e atacam aqueles jovens ao ponto que eles acabam sendo mortos. Provavelmente a calvície, a deficiência que Eliseu tinha, ela chegou numa ideia de que aqueles jovens podiam usar isso para menosprezar ele, menosprezar o Deus dele. Então, muitas vezes a gente pensa que o bullying pode atacar somente a pessoa, mas às vezes é algo muito mais além. Pode ofender muito mais uma pessoa. Você pode, às vezes, falar algo para um garoto e, de repente, quando você assustar, você está ofendendo a família dele toda. Então, você fala para uma pessoa só, mas, de repente, isso tem um impacto tão grande que faz com que atue em toda a família. Então, nós precisamos, como servos de Deus, sermos contra isso. Não devemos olhar para as pessoas e exaltar somente os seus erros e os seus defeitos, mas procurar vivenciar o que eles fazem e superar tudo isso. Isso é tão bom de se fazer
que existe hoje modalidades, né, chamadas Paralimpíadas, que pessoas com deficiência, e nós temos ali vários e vários deficientes, né? Na verdade todos que praticam as Paralimpíadas, todos os paratletas, eles têm uma deficiência de alguma coisa. Nós temos lá nadadores sem braços, temos levantadores de peso que são na cadeira de rodas, jogadores de basquete que andam em cadeira de rodas, jovens que jogam vôlei, jogadores de futebol que não enxergam, assim, uma série de coisas, uma série de esportes que existem e que pessoas com deficiência fazem, realizam e podem sobressair muito mais do que pessoas normais. Eu vi uma vez uma história de um jovem que em um certo acidente ele perdeu as duas pernas, ele só tinha do joelho para cima, e aí ele achou que iria morrer e achou que a vida dele tinha acabado. Então ele deu a volta por cima, né? Nós podemos usar essa expressão, deu a volta por cima. E aí esse jovem, o que aconteceu? Ele conseguiu duas próteses, onde ele podia se locomover com essas próteses sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de cadeira de rodas, sem a ajuda de maca, sem a ajuda de nada. E ao ponto de que ele estava treinando para participar do Ironman. E o que é o Ironman? É a competição de triatlo mais acirrada e mais difícil do planeta. Nem mesmo as Olimpíadas têm uma disputa de triatlo tão difícil quanto o Ironman. E ele falava assim, o meu objetivo não é ganhar o Ironman, o meu objetivo é chegar até o final do Ironman. Porque para ele chegar ao final, para ele já se achava assim, uma grande vitória. Então muitas vezes a gente olha para a pessoa e menospreza essa pessoa, menospreza as capacidades dela, menospreza as atitudes dela, no fato de nós queremos mensurar essa pessoa somente em uma certa deficiência. Quando a deficiência dela, muito mais, assim, nem convém. Não convém nem a gente comentar, porque às vezes é tão irrelevante. Eu tenho um amigo, amigo pessoal meu, que ele é um exímio músico, toca bateria assim muito bem, toca contrabaixo, toca violão, e ele é cego. Ele é cego, não enxerga um pau na frente do nariz. Completamente cego. Perdeu a visão em um acidente na década de 90, quando ainda era um jovem. Hoje ele já não está tão jovem assim, né? Um jovem senhor, vamos dizer, mas que isso não impediu ele de servir a Deus, e ele hoje é um professor cristão de música, e ele glorifica a Deus e usa da capacidade que ele tem, e ele é cego, não enxerga nada, que é o irmão Paulo Henrique. Então, irmãos, nós não podemos menosprezar as pessoas, né? O segundo tópico da nossa lição hoje, ela faz assim: o bullying não é uma brincadeira e nem os envolvidos estão livres de sofrimento, dor, de angústia, medo e desassossego. Irmãos, durante muitos anos, tinha aquela gozação quando a gente era criança, né? Você virava para o seu coleguinha, chamava ele de quatro olhos, quando o aparelho dentário era algo assim, não tão comum, e as pessoas usavam aparelho dentário, vinha aquela brincadeira assim, fulano tem a boca de lata, assim, cada um tinha uma maneira de contar uma piada. Mas eram assim, as coisas de crianças, que eram irrelevantes, a gente fazia uma gozação ali e pronto, e nunca mais tocava no assunto, e a bola, e a vida seguia, e a gente seguia a vida. Mas hoje as pessoas fazem isso para humilhar as outras. Existem hoje pessoas que estão humilhando os outros, fazendo os outros passarem vergonha, fazendo passar um período difícil, fazendo passar ridículo. Então, tem pessoas que usam do bullying de uma maneira completamente errada, de uma maneira completamente errônea. Então, não tem nada a ver com uma vida cristã, não tem nada a ver com uma vida voltada para os caminhos de Deus. A nossa lição ela traz o seguinte: as pessoas, de modo geral, no Brasil ainda ignoram características desse fenômeno, porque infelizmente isso acontece, irmão. Pessoas acham que não, é só uma brincadeirinha e tal. Não é só uma brincadeirinha, é humilhação. As pessoas às vezes se menosprezam as outras. Pessoas com dificuldade, pessoas que sofrem bullying, elas têm dificuldade de contar que estão sofrendo esse tipo de bullying. O agressor começa a negar que agride e tenta disfarçar a agressão. Ou seja, às vezes a pessoa é um agressor e você não está nem vendo, não está nem percebendo. Porque essa pessoa ela não está batendo na outra, ela não está agredindo a outra fisicamente. Mas as palavras, a fala,
tudo que é dito ali, naquele assédio ali moral, naquelas expressões imorais, naquelas expressões imorais, ofende muito a pessoa. E aquilo fica martelando na cabeça da pessoa e é algo terrível, algo que vem para realmente destruir a vida da pessoa. A sociedade, de maneira geral, não compreende a complexidade do fenômeno e escolas e famílias sempre enfrentam a temática com devido cuidado. Então, irmãos, uma das principais ferramentas para se combater o bullying nos dias de hoje é a família. A família, ela é assim uma defensora, ela é uma peça fundamental para que haja essa defesa, haja essa luta. Por quê? Porque na família você vai preparando seus filhos, ensinando que isso é errado, ensinando os bons costumes, ensinando a palavra de Deus, formando um caráter de um verdadeiro cidadão, de uma pessoa de bem. Tudo isso acontece onde? Na família. Quando a pessoa não tem isso na família, ela vai procurar onde? Vai procurar na rua, vai procurar no mundo, vai procurar lá fora. Se vai procurar lá fora, vai aprender da maneira que o mundo lá fora está ensinando. E o mundo de hoje não ensina nada, quer dizer, o mundo de hoje não, e o mundo nunca ensina nada do que tem a ver com o Evangelho de Cristo. Muitas vezes eles estão ensinando algo completamente errado. E a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, hoje eles têm sofrido muito com isso. Eu tenho um colega que ele trabalha na Faculdade Federal de um dos estados do sul do Brasil, não me recordo qual, não sei se é Rio Grande do Sul, Paraná ou Santa Catarina, mas ele presta serviços para a faculdade e ele fala que tem um grupo de pessoas ativistas lá que eles ficam tentando o tempo todo jogar ideias contrárias do que a palavra de Deus prega. Porque na verdade é isso que o diabo quer, entendeu? O diabo ele quer destruir o que Deus fez, mas ele é muito sutil. Ele é ardiloso, ele é calculista, ele sabe como permear a maneira dele entrar, ele vai permeando, ele vai entrando devagarinho e quando você assusta, já está todo destruído. A ideia que o diabo tem, né, se você for usar uma alegoria, né, uma ilustração para você representar, é mais ou menos assim, é você ter uma parede na sua casa e essa parede devagarinho ela vai dando infiltração. Ela vai dando infiltração, vai dando infiltração, vai dando infiltração. Aí ela dá um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã, um pouquinho daqui a 5 anos. Quando você assustar, o pouquinho virou um pocão. E depois virou um tantão. E depois virou a parede toda. E o que você tem que fazer? Jogar a parede no chão, quebrar, fazer tudo. Teria sido muito mais barato, muito mais fácil, muito mais simples lá atrás. Você pega aquela parte de infiltração, ter cavucado ali, limpado, tampado a infiltração e pronto. Você ia estar com sua parede novinha. 10, 15, 20 anos depois, não importa. É assim que o diabo vai trabalhando. O diabo ele vai entrando na vida das pessoas. Vai entrando. E ele vai procurar a brecha que ele conseguir. Ele vai procurar uma brecha e nessa brecha que ele achar, ele vai se infiltrando na vida das pessoas. E ele sempre vai procurar algo que seja agradável para a pessoa. Por exemplo, se a pessoa não tem fraqueza com bebida, o diabo nunca vai tentar uma pessoa dessa com bebida. Se a pessoa não tem fraqueza com drogas, ele não vai tentar uma pessoa com drogas. Se a pessoa não tem fraqueza por moralidade, ele não vai tentar essa pessoa com imoralidade. Ele não tem esse problema. Ele vai tentar com aquilo que é fraco para a pessoa. Então, o bullying ele vem com essa ideia, né? O bullying ele surgiu assim, em um contexto de pessoas que querem agredir outras sem ter que muitas vezes, em sua grande maioria, sem ter que muitas vezes nem sequer encostar nas pessoas. Muitas vezes algo que você fala, aquilo fica marcado na vida da pessoa de uma maneira que o que você poderia falar para o bem dela, você falou, não, mas por exemplo, né? Uma vez uma irmã na escola bíblica dominical, numa igreja que eu estava, eu comentei com ela que eu e minha família, a gente tinha parado de assistir TV aberta. Tinha parado, a gente não assistia mais
TV aberta. A gente tinha cortado a TV aberta da nossa casa. Ah, o pastor é rico e tal. Não é que o pastor é rico, alguma coisa. E aí minha esposa, nós decidimos não assistir canais abertos na nossa casa, porque a gente entende que assim é melhor. E temos feito isso. E aí eu comentei isso na escola bíblica dominical para uma pessoa, cerca de um ano depois, mais ou menos um ano e meio depois que a pessoa viu isso, ela gravou isso na mente dela, e um dia ela falou assim, cerca de um ano e meio depois, ela falou assim, uma das coisas que o pastor falou que me marcou é que ele e a esposa dele pararam de assistir TV aberta. Então, irmãos, muitas vezes você fala algo para a pessoa, da mesma maneira que você pode construir algo de bem na vida dela, você também pode destruir algo na vida dela. E o bullying, ele tem essa característica de traumatizar pessoas, de ofender, de fazer com que as pessoas se sintam menosprezadas, incapazes de fazer alguma coisa, o que futuramente pode virar uma depressão e depois pode virar um suicídio. E depois vem a consequência do suicídio, que é a perdição por toda a eternidade. Tá vendo como uma coisa liga a outra? Não é uma coisa vazia, unitária, não é uma coisa única. Não é você pegar, ofender aqui e vai ficar somente nisso aqui, não. Isso aqui, ele vai gerar algo aqui, que vai gerar algo aqui, que vai gerar algo aqui, que vai gerar algo aqui, e pronto, e vai ficar aquele negócio aí. E quando você assustar, virou uma coisa tremenda, uma coisa que você não percebe. É assim que o diabo vai armando estratégias para tirar as pessoas da presença de Deus. Às vezes você vê uma pessoa que você sempre admirava. Sempre admirava a pessoa. Um exímio servo de Cristo. Uns 3, 4, 5 anos depois, sem você ver essa pessoa, de repente a pessoa está afastada dos caminhos de Deus. E aí você se pergunta, mas como? Como que isso aconteceu? Fulano? Porque fulano um dia começou de um jeito, que deu uma porta para outra. Eu vou começar aqui só tomando uma cervejinha, numa festinha ou outra. Aí daqui a pouco ele está comprando uma cervejinha. Aí daqui a pouco todo final de semana ele está tomando uma cervejinha. Aí daqui a pouco toda festa e todo final de semana ele está tomando uma cervejinha. E quando ele assustar, ele está sentando no boteco para tomar mais uma cachaçinha. E aí da cachaçinha vai virando outra bebida, que vai virando outra coisa, que vai virando outra coisa. Quando ele assustar, ele está perdido no mundo, longe da presença de Deus. Talvez longe da família, não sei, longe dos amigos, talvez. Talvez entrou num estado tão dependente da droga, né, da bebida, do vício, que ele acaba ficando dependente disso e acaba indo morar na rua, numa clínica de reabilitação, enfim. Inúmeras coisas. O que a igreja de Jesus Cristo deve fazer? Bom, primeiro que menosprezar os outros é algo impensável para um servo de Cristo. E o que a igreja deve fazer? Bom, fazer o que toda igreja deve fazer, ser igreja. Os pais, criar os filhos na dependência de Deus. Ensinar os princípios com base na palavra de Deus. Ensinar uma educação cristã de qualidade. A igreja precisa ensinar um verdadeiro evangelho de Cristo para que cada vez mais pessoas possam estar sendo alcançadas. Quando você dá um verdadeiro testemunho de vida, isso impacta mais a vida do outro do que um sermão lotado de teologia e de intelectualidade. Você pode declamar a Bíblia inteirinha, versículos da Bíblia. Mas se a pessoa não vê que esses versículos são verdadeiros na sua vida, sinto lhe dizer, você não está edificando o reino de Deus. Pelo contrário, você está menosprezando. Você está ridicularizando.
Você está cometendo um terrível dos terríveis erros. Então a igreja, primeira coisa, ela deve se posicionar como igreja e formar pais, e esses pais devem formar os seus filhos. Tudo é uma cadeia, irmãos, tudo é algo que vai sendo ligado. Hoje nós temos já o cyberbullying, que são os bullying nas redes sociais através da internet. Esses são muito perigosos, porque às vezes uma coisa que você escreve aqui, uma pessoa em outro país pode ver. Então, assim, de repente, uma coisa que pega e espalha, de repente. Até tem um dito aí na internet que fala assim, Deus que perdoa, a internet não. Aí sempre cai matando. E o brasileiro gosta muito de fazer essa brincadeira, né? Tem uns memes aí que gostam de fazer essas piadinhas e tal. Mas, irmãos, até que ponto isso é tolerável ou isso passa a ser assédio, passa a ser ofensa, passa a ser zombaria? Tudo isso tem que ser muito avaliado. Você pode, sim, às vezes, fazer uma brincadeirinha ou outra, falar de um colega, igual eu tenho um colega, né, um colega de profissão aqui, que é um outro pastor Adriano Veiga, lá da Quarta Igreja Batista. Toda vez que eu passo por ele, eu grito bem alto assim, ô Calvo! Aí ele, ô companheiro de calvície! Aí a gente brinca, um brinca com o outro assim. Mas por quê? Porque a gente leva o negócio na esportiva, na brincadeira, né? Então, aí eu até brinco com ele assim, ó, Calvo é você, eu sou careca, né? Aí a gente tem essas piadinhas e tal, mas é o quê? É uma forma saudável, uma forma de você fazer uma brincadeira, né? Não que você não possa fazer uma brincadeira ou outra com a pessoa, mas até que ponto isso é tolerável. E assim, a gente fazer uma piadinha ou outra não há problema, é algo saudável, desde que você saiba com quem você faz e como você faz e aonde você faz. Volto a dizer, sempre tendo a família como o maior aliado nesse tipo de situação. E para terminar aqui, irmãos, eu gostaria de só lembrar que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade nesse sentido. É através daquilo que nós aprendemos na igreja, da formação que nós temos na igreja, na formação que nós temos com os nossos líderes, com os nossos professores de escola bíblica, com os nossos pastores, com os nossos evangelistas, missionários, com a nossa liderança, aqueles que nos ensinam o verdadeiro evangelho. Mas um evangelho de mudança, um evangelho de transformação, um evangelho de mudança de vida das pessoas. Eu gostaria de orar agora, e após a minha oração estaremos encerrando aqui. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo porque até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Obrigado pelas nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor possa nos guardar e nos usar cada dia, cada instante. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.